pulcra es Maria, tota pulcra es Maria. Novena da Imaculada, terceiro dia. Tu, glória de Jerusalém. No nosso percurso dentro da Tota Pulcra, hoje entramos por 3 dias numa tríplice expressão que vem do livro de Judite. Vamos descobrir do que trata este livro pouco lido e pouco conhecido do Antigo Testamento. Uma vez que hoje nos concentramos na primeira expressão, devemos primeiro entrar nas duas palavras importantes que a constituem: glória e Jerusalém. Glória, Kabod, é o termo do Antigo Testamento que expressa o conceito de glória. Implica a ideia de peso. O peso de um ser na existência define a sua importância, o respeito que inspira, a sua glória. Abraão, Jacob e José no Egito mostram sua glória em posses, gado, prata e ouro. Referindo-se a Deus, não indica tanto a sua essência, mas o modo de se manifestar e de se tornar visível em todo o seu esplendor. É Ele mesmo que se dá a conhecer e ver em toda a sua glória. Vemos isto no Êxodo, no Deuteronômio e em Isaías. Esta glória identifica-se em particular com aquilo a que a literatura rabínica extra-bíblica chama Shekinah, habitar, permanecer. Refere-se sobretudo à presença de Deus quando se torna visível deste modo. O Senhor marchou à sua cabeça de dia com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho que deviam percorrer, e de noite com uma coluna de fogo para lhes dar luz, para que pudessem viajar dia e noite. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar na tenda do encontro porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo com ela. Deste templo móvel, ou tenda de reunião, do tempo do Êxodo, a Shekinah passará a viver no novo templo salomônico, em Jerusalém, onde a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, terá seu lar permanente. E então ele deixará o templo como sinal de desaprovação do seu povo, como evidenciado pela profecia de Ezequiel, ao capítulo 11, no momento do cerco e destruição de Jerusalém, em 587 a.C. Jerusalém. Para a Cidade Santa, a Bíblia desenvolve uma espécie de obsessão, um amor visceral. Basta pensar no quantas vezes os salmos repetem o nome de Jerusalém, ou Sião, porque é a capital do reino finalmente unido no tempo de David. Sobretudo porque se torna morada permanente na terra de Deus e do seu fazer-se visível na presença do templo. O nome de Jerusalém está na língua da Bíblia, Yerushalayim. Na carta aos Hebreus, o significado é explicado a respeito de Melquisedeque. A segunda parte do nome da cidade é paz. O seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, mas também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. O nome Salém é de origem hebraica. Refere-se ao hebraico Shalom, paz. O final do nome hebraico parece ser um final duplo, Aim, o que nos levaria a dar-lhe o significado de paz dupla. No entanto, é quase sempre uma cidade disputada. Mas por esta duplicidade, algumas pessoas pensam na dupla Jerusalém, a cidade terrena e a cidade celeste, a cidade de Deus e a cidade do homem.
A própria Jerusalém histórica é um símbolo poderoso dessa duplicidade. Mas olhemos para a glória de Jerusalém vindoura, pensando na cidade terrena como símbolo. Do livro do Apocalipse. O anjo falou-me dizendo: Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E transportou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Tinha o resplendor da glória de Deus, brilhava como pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas. Nas portas havia 12 anjos, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, nos quais estavam gravados 12 nomes, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Judite significa louvado ou judeu, e Yehudit é como uma forma feminina do nome Judá. O texto existe apenas em grego, na assim dita Bíblia dos 70. Os judeus não a incluem em seu cânone, Kitzonim, livros externos, para nós chamados deuterocanônicos. Então os protestantes as consideram apócrifo. O livro de Judite demonstra uma tal indiferença em relação à história e à geografia. Nabucodonosor, o soberano dos conquistadores que permanece no fundo da história, é dito ser rei dos assírios e reina a partir da sua capital, Nínive. É uma pena que na história Nínive foi destruída por seu pai e ele foi rei de Babilônia. Betúlia, a cidade no centro da história, está localizada no norte de Israel, mas este e outros nomes de lugares são completamente inventados. Tais liberdades clamorosas, insistentes, só podem ser explicadas pelo facto de que os autores realmente queriam compor algo diferente de uma obra histórica, talvez uma linguagem codificada. Por isso, é importante compreender a intenção do livro, teológico-espiritual. Os assírios são soldados fortes, inventam a roda de 8 raios, leve, mas forte para carros de guerra. Holofernes, tenente do rei Nabucodonosor e general do exército assírio, avança nas conquistas. E a expansão não é apenas geopolítica, mas também cultural e religiosa. Chega a Israel e sitia Betúlia. Uma vez conquistadas as fontes da água, a rendição da cidade é agora apenas uma questão de tempo. Os anciãos não querem ceder. A divisão reina na cidade. No 8º capítulo aparece Judite. Tendo ficado viúva, vive em estado de penitência. Mas ela é jovem, bonita, abastada. Ela decide intervir. A dos idosos não é uma atitude de fé. Se Deus livrou Israel do Egito, imagina o que mais ele podia fazer na terra prometida. Judite lê a história e intervém pessoalmente. Eu vou cuidar disso. Ela reza, prepara-se e vai. Uma operação digna do Mossad. Fazendo-se bela, ela vai com sua serva para Holofernes e é bem recebida por sua boa aparência. Ela diz-lhe que a sua situação é desesperadora, provavelmente porque o povo pecou e talvez ele seja um instrumento de Deus para realizar a sua purificação. Isso o lisonjeia. Ela pede para ficar, apenas para poder deixar o acampamento todas as noites para rezar. No 3º dia, Holofernes organiza um banquete e convida-a para seduzi-la. Após a ceia, os servos se aposentam, mas Holofernes cai no sono por ter bebido muito vinho, e Judite corta-lhe a cabeça
com a sua própria cimitarra. Ela deixa o acampamento para a oração noturna, mas na realidade traz sua cabeça para Betúlia. Aí está. Os poucos soldados israelitas saem contra os assírios, que, quando percebem que o seu comandante está morto, entram em pânico e são facilmente derrotados. Uma vitória do povo escolhido contra os seus inimigos, graças à intervenção de uma mulher frágil, viúva, sozinha. O livro foi provavelmente escrito na Palestina do século II a.C., no clima de fervor nacionalista e religioso, criado pela revolta dos Macabeus contra a normalização cultural helenística que os seleucidas, em particular o rei Antíoco IV, estavam a realizar. Judite é a glória de Jerusalém, porque consegue inverter o curso da história dos poderosos deste mundo, que teriam contaminado Jerusalém. Sozinha, quase sem o seu povo, ou melhor, à frente do seu povo, ela é como uma aliada da Shekinah, a manifestação feminina da presença de Deus no antigo templo, ou no Shabat da diáspora. Maria, virgem, pobre e só, com a sua pureza luta por todo um povo. É líder e estrategista. Em Judite descobrimos Maria como líder, como Achies, ponta, espada, linha de batalha, ordenada, como chefe de milícia, como diria São Maximiliano Kolbe, o que encoraja muitos pobres e solitários, como a viúva Judite, a se envolverem porque Deus vence com um exército daqueles que são pequenos e perdedores para o mundo.